Nós precisamos discernir na nossa vida os tempos dentro de cada propósito. Não podemos permitir que nos enganemos a respeito das fases da nossa vida. Nós não podemos... A vida realmente passa muito rápido e nós não podemos gastar tempo de forma enganosa, porque isso passa a ser, no decorrer da nossa história, desperdício. Eu tive um sonho há tempos atrás e hoje, essa semana, esse sonho me voltou claro. E com esse sonho, Deus colocou essa palavra no meu coração. É um sonho muito pessoal, mas que, de certa forma, essa história pode ser utilizada por você para a sua vida. Ela pode servir como um alerta, como uma circunstância que, ao invés de você pensar, foi o sonho do pastor, eu gostaria de convidar você a fazer do meu sonho o seu sonho, da minha experiência, a sua experiência, e da lição que eu tirei para a minha vida, vir a ser uma lição de vida para você também. Amém? Foi um sonho muito peculiar, porque eu, como sou hoje adulto, 53 anos de idade, eu me vi como se eu tivesse entrado numa máquina do tempo, e eu fui parar na minha infância, na minha adolescência. E era como se eu hoje, quem eu sou hoje, chegasse lá na minha rua, e quem estava ali na rua, batendo papo, fazendo as coisas? O Ricardo. No meu sonho eu me deparei comigo mesmo, há 30 e tantos anos atrás. Fiquei ali observando como eu conversava com os meus amigos, como eu estava interagindo com eles. Eu fiquei ali no local, assistindo tudo aquilo de longe. Algumas coisas legais, outras não. Algumas importantes, outras não. Algumas que eu me arrependo, outras não. Foi como um filme passando na minha cabeça, muito rápido, da minha adolescência. E eu observando aquilo. Depois de um tempo eu tomei coragem, com muito cuidado eu me aproximei de mim mesmo. Imagina você se aproximando de quem você era. Cheguei de boa, tentando ser cordial, porque eu já vi que era necessário que algumas coisas não continuassem como eram. As coisas deveriam ter sido, certas amizades não deveriam ter se desenvolvido, certos caminhos eu não deveria ter tomado, certas atitudes demorei para me desvencilhar delas, certas coisas que influenciaram a minha personalidade naquela época eu não deveria ter deixado crescer dentro de mim. E eu tentei começar ali um diálogo comigo mesmo, mas o Ricardo de 16, 17 anos de idade não conseguia reconhecer o Ricardo de 53 anos de idade. Acredito que a maioria de nós aqui não se reconheceriam. Uns porque você se tornou uma pessoa tão diferente para melhor, que graças a Deus, realmente, se não fosse Jesus, aonde estaríamos? Mas muitos de nós também não conseguimos escrever uma outra história, demos continuidade naquela e nos tornamos o que não gostaríamos de ser. Eu estava tentando ter aquele diálogo comigo, mas aquele ainda não era eu. Eu ainda não conseguia me compreender e nem me aceitar. E
a certo ponto, eu me reneguei, me rejeitei. Porque eu não conseguia perceber que essa versão do que eu me tornei, muitas vezes foi necessário arrependimento, frustração, perdas, mas graças a Deus me tornei pela graça do Senhor Jesus, por conta do amor de Deus. Aquele Ricardo não... Tentei ali naquela conversa, durante o sonho, me convencer de que as coisas deveriam ser diferentes, mas, sabe, teve uma situação engraçada. Eu tentando falar para mim que, cara, isso não vai dar certo, isso não é legal, eu ria de mim mesmo. Bom, mas a parte mais dura desse sonho é que chegou uma hora que aquela conversa realmente não aconteceu como eu gostaria, e eu desisti de mim mesmo. Dei as costas e fui embora, falei, não tem jeito. E essa é a parte que mais me marcou no meu sonho, porque muitas coisas da minha vida demoraram para mudar e se resolver, e eu acabei vivendo coisas que atrapalharam o meu ministério. Eu me tornei pastor com 34 anos de idade, acho que eu poderia ter me tornado pastor com muito menos. Eu namorei com pessoas que eu não precisava ter namorado, eu gastei dinheiro em coisas que eu não precisava ter gasto, eu estudei coisas que eu não precisava ter estudado, eu investi tempo, dinheiro e relacionamentos que foram total desperdício. Eu desperdicei conhecimento, eu desperdicei oportunidades. Porque por um bom período eu não me preocupei comigo mesmo, eu deixei a vida me levar. Isso faz parte da realidade dos jovens. Adrenalina, emoção, faz com que muitas vezes sejamos irresponsáveis com o nosso destino. Mas a verdade é que todo mundo precisa amadurecer. A verdade é que tudo na vida um dia a conta chega. Sabe, eu olho essa cena e vejo quanto tempo eu perdi no meu desenvolvimento como pessoa. Mas pastor, olha aí o que o senhor está fazendo. O senhor hoje é pastor, várias igrejas, muitas pessoas salvas. Olha só que lindo o batismo hoje, vários adolescentes sendo salvos, várias famílias sendo transformadas. E as que não foram? E o que eu deixei de fazer? E os que eu não alcancei? Pastor, o senhor está se cobrando? Não, irmãos. Eu só sou consciente de que sempre há pessoas perdendo quando a gente não responde da maneira certa. Uma parte dessa perda é pessoal e outra parte dessa perda talvez é irreparável, porque tem a ver com a vida de pessoas que passaram pela nossa vida, que Deus contava conosco para fazer diferença na vida delas, mas porque nós não respondemos, elas também não chegaram. Como eu fui lento para amadurecer em algumas coisas, em algumas áreas. Como muitas vezes eu não soube fazer a leitura correta dos tempos e propósitos na minha vida. Eu lembro de uma fase na minha vida que só o que importava era a minha bicicleta. Depois só o que importava era curtir. A vida estava passando. A vida passando. E por vários períodos eu olho, eu não amadureci. Como eu desperdicei tempo. Como eu desperdicei dinheiro. Outro dia eu estava meditando nisso. Cara, como eu já comprei coisas sem necessidade. Como eu já me envolvi com pessoas que não tinham nada a ver. Não porque eram más, porque a gente cresce na igreja, cresce com um certo padrão de
de amigos, mas não é porque não são ruins que são bons. Não é porque não são maus que são os melhores. E o que na verdade esse sonho me faz despertar na minha vida é que, assim como eu me encontrei comigo há 30 anos atrás, o que eu vou dizer se eu encontrar comigo daqui a 10 anos a respeito de quem eu sou hoje? O passado não dá para mudar, mas o futuro dá. E hoje eu tenho uma responsabilidade com o meu futuro. E eu não tinha maturidade, mas hoje eu tenho. E hoje, mais maduro, e tendo consciência, inclusive a partir desse sonho e a partir da palavra, a partir da revelação que eu já recebi, que desculpa eu terei para daqui 10 anos me justificar do quanto eu não cresci, do quanto eu não mudei, do quanto eu não fui usado por Deus, do quanto eu não respondi, do quanto ainda o caráter de Cristo não foi formado em mim, do quanto eu ainda não sou de Deus, como poderia ser, porque já estava disponível ser, mas porque eu desperdicei a minha vida, muitas vezes dissolutamente, eu não me tornei aquilo que Deus gostaria que eu me tornasse, está disponível para que eu me torne. Não dá para voltar na adolescência, mas hoje eu estou na meia-idade, e é a meia-idade que eu tenho que resolver, porque um dia eu estarei na minha velhice, e diante dessa clareza a respeito da vida, já temos que começar fazendo uma pergunta: o que precisa ser diferente para que daqui 10 anos eu não me frustre, olhando para trás e falando, como eu perdi tempo? E sabe, assim como muitas vezes eu desisti de mim mesmo naquele sonho, eu vejo que tem pessoas que desistem de si mesmos. Eu não consigo mudar, eu não consigo fazer diferente, eu sou assim. Mentira. Você é uma nova criatura. Pelo Espírito de Deus, tudo pode ser mudado, tudo pode ser diferente na sua vida. O que precisa haver é esta consciência de que sozinho eu não consigo, mas de que com Deus tudo é possível. E de que Deus tem uma nova vida para nós, e nós podemos fazer da nossa vida uma vida incrível, a partir do poder dele sendo operado nas nossas vidas. Mas que para que o poder de Deus opere nas nossas vidas, a primeira coisa que precisa acontecer conosco é ter a consciência e a humildade de dizer, isso não está legal, isso precisa mudar, isso não é padrão de Deus, eu quero manifestar o caráter de Cristo, eu quero ser um homem ou uma mulher de Deus, eu não quero ser uma pessoa passiva diante da vida. Pastor, eu não sou assim. Ok, vamos começar com as perguntas. Como as pessoas te veem? Quantos anos de cristão você tem? Quantas pessoas você já salvou? Dos seus familiares, dos seus colegas? Seu pai é salvo, sua mãe é salva, seu irmão, sua irmã é salva, seus primos são salvos, seus colegas de trabalho são salvos. Eles te veem como? Como um amigo, como um irmão, como um primo, como um filho, como um colega de trabalho, ou eles te veem como filhos de Deus? Eu não consigo entender pessoas frequentarem igreja 4, 5, 10 anos, e as pessoas não verem eles mais como um cristão, como um crente, como um filho de Deus, do que como sempre os viram. Se você não tem mudado como para melhor e como filho de Deus diante do mundo, muito menos isso tem acontecido diante de Deus.
E se isso não tem acontecido, eu quero lhe falar uma coisa. Cuidado para você não chegar no fim da sua vida, e quando chegar este fim, você entrar na eternidade, você não se arrepender de não ter buscado viver a vida que você deveria ter vivido, porque irá lhe fazer falta para a eternidade essas realidades. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando que na eternidade a gente não é igual. Na eternidade existe galardão, na eternidade existe recompensa, na eternidade existem níveis de autoridade. Eu sei que nós temos uma visão muito espírita da eternidade, onde parece que na eternidade todo mundo vai falar baixinho, andar na grama descalço com uma roupinha branca. Ele falou para juntarmos tesouros nos céus. Ele fala a respeito de galardão, ele fala a respeito de recompensa, ele fala de posições. Os apóstolos têm posições, eles têm tronos. Eles estão assentados em níveis diferentes de autoridade. Até os anjos têm níveis diferentes. Deus sempre estabeleceu. E muitos de nós vivemos a vida como se a vida fosse acabar, e quando acabasse não temos nada a prestar conta, nem de quem somos, nem de como vivemos. Isso é uma tolice para quem já entendeu que é um ser eterno, que é espiritual, que Deus existe. Isso é uma tolice quando a Bíblia é clara em nos falar que nós prestaremos conta da nossa vida e como gastamos a nossa vida e o que fizemos com a nossa vida. Tanto que ele fala: não junte tesouros na terra, ajunteis tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. Quer dizer que se eu posso juntar tesouro no céu, é porque no céu pessoas terão mais do que outras. Senão seria tolice dizer isso. Para que eu preciso viver uma vida diferente, se quando chegar lá, 0 quilômetro, 0 o velocímetro, é tudo igual para todo mundo, partindo do mesmo ponto? E o que eu faço com a minha consagração? O que eu faço com a minha santidade? O que eu faço com o meu amor? O que eu faço com a diferença? Deus vai tratar as pessoas diferentes, sim. A eternidade está para todos, mas não da mesma forma para todos. E é bíblico isso, e quem quiser refutar isso, é louco, não entendeu a palavra de Deus. Não entendeu nada a respeito da própria salvação. Mas muitos de nós temos vivido uma vida como se o amanhã não viesse a existir, e nós temos que curtir o hoje. E nesse curtir o hoje, nós não buscamos a santidade, nós não buscamos o amadurecimento, nós não buscamos consagração, nós não andamos por fé. Nós vivemos uma vida muito parecida com a vida do mundo. Assim como eu, na minha juventude, eu cresci na igreja, eu tocava na banda da igreja, depois eu dirigia louvor na igreja, eu dei aula de escola dominical, eu era do líder dos jovens. De repente, eu comecei a gostar de estar com os meus amigos. Aí, de vez em quando eu queria ir no jogo do Palmeiras. Aí está no louvor, nunca dava para ir, porque tinha que tocar toda quarta. Acho que eu vou sair do louvor. Toco muito, é muito compromisso. Daqui a pouco, não tem competição de bicicleta domingo de manhã. Aí tem fim de semana, mas eu estou dando aula na escola dominical. Acho que eu vou sair, vou entregar a escola dominical, porque eu já estou fazendo um monte de coisa. Porque aí eu vou competir domingo de manhã, não é todo domingo. Aí você começa a dar desculpas para, ao invés de se tornar mais de Deus, mais crente, mais santo, para você equilibrar uma vida com a igreja e com o mundo. Daqui a pouco eu não estava no louvor, daqui a pouco eu não estava na escola dominical, daqui a pouco eu já estava querendo as coisas que os meus amigos tinham. Daqui a pouco eu estava embarcando para fazer faculdade nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu já não pensava mais no ministério. Daqui a pouco eu me tornei empresário. Daqui a pouco eu estava ganhando dinheiro. Daqui a pouco eu estava com uma namorada que era meio tijolo, meio barro. Daqui a pouco eu estava... E Deus virou um acessório, um amuleto. Passei por isso. Muitos estão passando por isso.
Começaram bem, mas já estão se desviando. Até um ponto entenderam, mas aos poucos começaram a se conformar com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala que nós não podemos nos conformar com o mundo, mas nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu lhe falar, existe algo, uma qualidade de vida muito superior à que você está vivendo, reservada para você, por Deus. Mas não depende de Deus se você vai experimentar isso ou não. Depende da sua renovação de mente. É transformar-vos pela renovação da mente. Para quê? Tem um para quê. Experimenteis. Você não irá experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida se você continuar vivendo a vida doidado, vivendo a vida à sua maneira, ignorando as vozes de Deus que aparecem no seu caminho, porque o Ricardo que apareceu para o Ricardo lá naquele sonho é o Ricardo de Deus. Hoje eu me considero um homem de Deus. Naquela época eu era cristão, mas não era tão de Deus. Eu tinha um pezinho aqui e um outro pezinho ali. Eu não amava a Deus. Eu gostava de Deus, porque ora eu amava as coisas do mundo, ora eu amava a Deus. Então, na verdade, quem tem dois amores, não ama de verdade, só gosta. Eu demorei para acordar. E porque eu demorei para acordar, eu perdi muito tempo na minha vida. E essa palavra está vindo hoje aqui, porque tem pessoas nessa igreja perdendo tempo na sua vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Uma pergunta muito difícil de responder. Não difícil porque a conta é difícil. Difícil porque vai compreender algo muito sério. É, pastor? É. Qual pergunta, pastor? Quantos anos você tem? É difícil responder? Pergunta para mim, pastor. Pode perguntar, pastor? Quantos anos o senhor tem? Posso ser honesto? Antes do enfado e canseira, só 16. Não se conta os anos que passou. Você não muda o seu passado. Você só muda o seu futuro. Quisera eu ter 54 anos, mas eu não tenho 54 anos. Depois dos 70, é enfado e canseira. Eu tenho mais 16 anos para servir ao Senhor com vitalidade. Por isso que eu cuido do meu corpo todo dia. Eu tenho mais 16 anos para juntar tesouro no céu. Porque eu fiquei muito tempo sem juntar tesouro no céu. Eu tenho mais 16 anos para mudar o meu caráter, para poder chegar lá diante de Deus e Ele falar: filho, me agradei de você, cara, servo bom e fiel. Eu tenho mais 16 anos. Quantos anos você tem? Não vem com esse papo de 40 e tanto, que a maioria aqui não tem mais 40 e tanto. A maioria aqui já passou dos 35. Muitos já estão nos 50, outros já estão nos 60. E quantos anos você tem? Você acha que dá para tocar a vida desprezando Deus, vivendo para si mesmo, ignorando a salvação das pessoas, sem buscar a sua própria transformação, só pensando em ganhar o dinheiro e pagar as contas no fim do mês? Vida medíocre que não tem a ver com o reino de Deus, nem com salvação, nem com palavra de Deus, nem com eternidade, com nada. Tem a ver com uma meninice, tem a ver com você não querer crescer, tem a ver com você ter 50 anos e ainda viver como um de 20. Quando ainda lhe faltam 20, e o que você fará dos 20, porque você vai prestar conta de como você chegou lá. Isso dói. Isso dói. Eu olho meu pai com 80 anos, está ali, falo, cara, daqui a pouco eu estou ali. Eu olho e procuro a minha mãe, que já foi, com menos de 80, e falo, cara, e se eu for com menos, quanto tempo eu tenho para honrar o meu Senhor que deu a vida por mim?
para fazer a obra que Ele confiou a mim, ou eu vou terminar os meus dias vivendo só para mim. Como se não houvesse um amanhã, como se não houvessem os perdidos, como se não houvesse um reino. Eu só ganho dinheiro para mim, eu só uso dinheiro para mim, eu só faço as coisas para mim, a minha agenda é para mim, a minha família é para mim, a minha casa é para mim, tudo é para mim, porque na verdade o Deus sou eu. Eu não amo a Deus acima de todas as coisas, eu não amo o próximo como a mim mesmo, eu me amo. E não posso mais viver sem mim. É o Ricardo, de 17 anos, que não quis conversar comigo. E eu tentando falar, cara, você é um idiota. Você vai perder tanto tempo para conhecer a Deus. E talvez nem vai conhecer como poderia, porque você não vai mais ter tempo, porque você gastou o seu tempo com o que é fútil. Eu gastei muito do meu tempo com o que é fútil. Hoje eu ando por ano 10 mil quilômetros de bicicleta, que é o meu objetivo anual. Isso daí dá mais ou menos 10 horas por semana, 12 horas por semana. Dividido aí por 7 dias, dá 1h40, pouco por dia. Já é muito. Quando eu era novo, eu andava 30 horas por semana. Eu penso, para que eu fiquei anos andando tanto? Para que eu gastei tanto tempo quando eu podia ler um livro? Quando eu podia ir num discipulado? Quando eu podia orar? Quando eu podia estudar? Quando eu podia fazer... Eu olho, quantos anos eu fiquei numa academia de luta. Minha mãe e meu pai até brigavam comigo. Não é não, pai? Que eu ficava lá na academia 4 horas, 5 horas, eu ia para a academia e ficava lá. Eu lutei muitos anos da minha vida. E minha mãe falava, meu filho, o que você está fazendo com a sua vida? Para que tudo isso? Eu falava, mãe, você não entende. Hoje eu penso, cara, como eu era um trouxa. Só que está na hora de crescer, sabe? Tem pessoas aqui com 40 anos, 45 anos, que continua trouxa. Com todo respeito, aliás, eu não sei para quem está servindo a carapuça, então não estou com culpa. Porque eu não vim com essa mensagem de forma alguma com recado para ninguém. Eu estou pregando isso porque eu estou constrangido. Porque eu lembrei desse sonho essa semana. E eu fui fazer minha conta de quantos anos eu tenho. Falei, cara, daqui a pouco minha vida realmente é como Salomão falou. É como um sopro. É como um sopro. É como um piscar de olhos. E o que eu fiz com a minha vida? Fui o bambambam dos meus amigos? Por causa de uma casa, de um carro, de um título, você é um grande servo de Mamon. Só pode servir a 2 senhores. Ou amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo. Ou você está servindo a outro Senhor, cara. Perdão. E você vai se arrepender, cara. Como eu já tenho me arrependido de muitas coisas, de falar do Senhor, quebranta o meu coração. Muda meu coração. Sabe, hoje eu quero abrir mais igrejas. Hoje eu quero levantar mais pastores. Porque cada vez que eu deixo de abrir uma igreja, de levantar um pastor, são pessoas que vão para o inferno. O que você está fazendo com a sua vida?
temos muita dificuldade de entender que todas as coisas da nossa vida têm um propósito e um tempo determinado. O tempo em que fazemos as coisas, preste atenção nisso, ele precisa estar coligado ao propósito. Alô, o tempo precisa estar coligado ao propósito. Em outras palavras, o tempo ele deve ser, não é que ele é. Ele pode não ser, mas ele deveria ser aliado do propósito. Não é que ele é, você escolhe, Momô. Quanto tempo você vai dedicar ao seu piano? E quanto tempo você escolher dedicar ao seu piano, melhor você vai ficar no seu piano. Verdade ou mentira? Verdade. Mais fácil, mais fluente, mais especialista, mais autoridade você vai ter. Então o seu tempo deveria contribuir para o seu aperfeiçoamento. Mas quando você não dedica o seu tempo ao seu propósito, você para no propósito e desperdiça o tempo. Assim é com qualquer área da nossa vida. Muitas pessoas estão desperdiçando tempo. O propósito aponta para o fim. Se você não pergunta qual a finalidade de fazer isso, você não entendeu o propósito. Porque não entendeu o propósito, desperdiça o tempo. E tempo não volta. Ah, como eu queria que voltasse tempo com minha mãe. Hoje eu falo, cara, eu precisava ter conversado mais com ela, porque minha mãe era a maior mulher de Deus que eu conheci. E muitas vezes eu fiquei tão preocupado com obra, tão preocupado com coisas. A gente acha que vai ter tempo e de repente descobre que o tempo não vai voltar e que ele não vai existir. Dói. Sabe, o propósito tem a ver com fases de construção da nossa vida. Quando a gente não entende o propósito e não gasta tempo, a gente não constrói. E se você não constrói, você está perdendo a grande oportunidade de formatar a sua vida de maneira que você desenvolva uma história relevante de vida. Por isso que muitos vivem uma vida sem relevância. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Quanto tempo você tem? O que você vai fazer com esse tempo? Quem você vai glorificar com esse tempo? O que você vai se tornar nesse tempo? Eu sempre penso no dia que eu vou encontrar com o Senhor. Falo, Senhor, que nesse dia o Senhor se agrade de mim. Sonho da minha vida é ouvir dele um dia, servo bom e fiel, em que eu tenho me agradado. Eu não quero ouvir. E aí? Pastor, não vai ser assim não, Deus é amor. Não, sabe o que ele falou que vai ser? Deixa eu te contar o que ele falou que vai ser. Alguns vão me encontrar com ele e ele vai falar assim, nunca te conheci. E eles vão ficar surpresos. Como assim? Em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu fiz milagres. Em teu nome eu fiz coisas... Ele vai falar, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Sabe o que é praticar iniquidade? É viver a vida que quer sem se preocupar com a vida que Deus espera que você viva, porque você não vive para você, você deveria viver para a glória dEle. Fomos criados para o louvor da sua glória, não fomos criados para viver uma vida de sabores e prazeres na carne. A vida era para ser boa. Mas depois do pecado a vida ficou ruim. E ela só vai voltar a ser boa na eternidade. Agora é guerra entre céu e inferno, entre luz e trevas.
entre santos e profanos, entre filhos de Deus e filhos das trevas, entre viver para si, para a sua carne, ou viver para Deus. É isso que é. Mas nós precisamos ser pessoas mais conscientes da vida. Para cada coisa, há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. A vida tem tempos e estações, episódios, capítulos, tempos disso, tempos daquilo. Nós precisamos aprender a fazer a leitura desses tempos, porque quem não faz a leitura dos tempos, desperdiça o tempo e não amadurece. E aí ele vem nesse texto maravilhoso, um homem que desperdiçou tempo. O mais sábio desperdiçou. O mais sábio não soube discernir certas coisas. E ele escreveu esse livro e deixou para nós. E ele vem aí a partir do versículo 1 falando que para tudo tem um tempo. Um tempo para nascer. E é lindo, porque todo mundo gosta de falar de nascimento. Nascimento de um filho, nascimento de um namoro, nascimento de uma empresa, mas ninguém gosta de falar que tem tempo para morrer. Há tempo para nascer, mas há tempo para morrer. Há tempo para plantar, e isso é muito bom. Está falando de semeadura. Pô, legal. Só que tem o tempo de arrancar o que se plantou. E dá trabalho. É ter que assumir que não vou mais colher daquilo. Chega. Não é mais esse tipo de plantação que vamos ter aqui. Se você tem uma fazenda, você sabe que tem épocas que se planta algo e tem outras épocas para aproveitar o ano, você planta outra coisa. Você vai ter que arrancar aquilo que tinha, agora plantar o outro. Há tempo para matar. Pastor, crente não mata. Não, tem hora que nós temos que matar certas coisas que deixamos entrar na nossa vida. Tem hora que nós temos que matar alguns sonhos que não foram de Deus, mas que foram seduções do diabo na nossa vida, para nos tirar de Deus e muitas vezes matar certos relacionamentos que nem deveriam ter nascido. Matar certos projetos que vieram só para roubar nossa paz. Há tempo de curar. Chega de lamentação muitas vezes. Há tempo que tem hora que doeu, machucou, é verdade. Agora é hora de parar e curar esse negócio e bola para frente. Há tempo para destruir. Como, pastor? Porque tem coisas que não serão construídas porque está aquele lugar sendo ocupado por outras construções antigas. Outras edificações antigas que foram importantes na sua vida no passado, tiveram uma lógica no passado, tiveram um propósito no passado, mas que se você não destruir aquilo e começar algo novo, você não terá o novo e ficará igual essa vida de mausoléu. Há tempo para destruir. E há tempo para construir. Por isso que o destruir vem antes. Porque a nossa vida é uma eterna construção. E muitas vezes nós precisamos destruir, arrancar tudo para fazer o novo de Deus. Ele fala que até o vaso é assim. Para receber uma nova unção tem que quebrar o vaso velho e fazer um vaso novo, porque se puser o novo no velho, racha. Sabe, há tempo para chorar. E eu vejo pessoas que buscam o dia inteiro na sua vida só sorrir. É verdade, há um tempo para rir, mas também há tempo para chorar. Chorar o leite derramado, chorar o pecado que cometeu, chorar a falta de compromisso, chorar a irresponsabilidade, chorar a negligência, ou chorar a injustiça até. Ok, mas pare. E agora que vem um novo tempo, para que eu possa rir. Porque há tempo para cada coisa.
há tempo de prantear, há tempo de dançar. Tem gente que só quer dançar. Pensa que a vida é uma eterna festa e busca só festa. Sabe, há tempo para espalhar as pedras e há tempo para juntar as pedras. Ninguém quer espalhar nada. Nós só queremos juntar, nós estamos na era do ajunta-junta. Aliás, nós estamos no tempo de abraçar. Hoje todo mundo quer abraçar todo mundo. E muitos não entenderam que talvez está na hora de evitar abraçar. Porque aquela relação está te atrasando. Mas porque a gente não enxerga os propósitos e os tempos, a gente vai perdendo o verdadeiro tempo, que é a nossa vida. E quando você perde a vida, você está perdendo a oportunidade de se tornar quem você realmente poderia se tornar em Deus, se tornar uma pessoa relevante, e não só relevante que agrada a Deus, mas muito importante para o uso de Deus na salvação de outras pessoas. Por isso que também há um tempo para adquirir. Verdade. Mas também há tempo de perder. Eu não vejo mais ninguém pronto para perder por causa de um propósito. Hoje é só adquirir. É só mais. É vem a mim, a vós nada. É adquirir. E depois de adquirir, guardar. Eu adquiro e eu guardo. Eu nunca perco e nunca lanço fora. Eu adquiro e guardo, mas não perco nem lanço fora. Você vai descobrir um dia que você se tornou o grande do egoísta. Por isso você não é usado por Deus. Por isso você é 10 anos de crente e não batiza ninguém. 10 anos de crente não salva ninguém. 10 anos de crente, nem tua família veio para Jesus. 10 anos de crente e você ainda é alguma coisa classificada lá fora, não um homem e uma mulher de Deus. Sabe, há tempo de rasgar, mas também há tempo de costurar. Sabe, um tempo que está faltando muito na nossa vida, de manter o silêncio. Tem gente que não para de falar, para manter a mente ocupada, para manter a coisa agitada, porque se ele ficar em silêncio, ele entra em crise, porque ele não suporta quem na verdade ele está se tornando. Ele tem que se ocupar, para não pensar no que virou. Um dia tu vai ficar sozinho diante de Deus, e vai prestar conta, e a coisa vai, e aí já é tarde para chorar. Então vai para casa e fica logo em silêncio, e faz uma retrospectiva, faz uma introspecção da sua vida, faixa para balanço e decida amadurecer. Sabe, tem pessoas que só querem se apaixonar na vida. Não, mas Deus é amor, eu tenho que é tempo para amar. Deixa eu te falar, também tem tempo para odiar. Como assim, pastor? Tem coisas na sua vida que você já devia ter ojeriza. Tem coisas que você se tornou, e que você adquiriu, e que você construiu, e que você formatou, e que olha, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o caráter de Deus, não tem nada a ver com o ser de Deus, e você devia odiar essas coisas da sua vida, ter repulsa e falar: eu como filho de Deus, cancelo isso e vou começar algo novo. E muitas vezes para fazer isso, você vai, porque todo mundo quer paz, só que tem um tempo para a guerra, e tem um tempo para a paz. Eu vejo uma sociedade que só fala de amor, só fala de paz, só fala de ajuntar, só fala de adquirir, só fala de rir, só fala de construir, só fala de sonhar, só fala de nascer, só fala de plantar. Não entenderam que a vida se faz de ciclos, porque os ciclos têm tempo com propósito, e eles vão se estabelecendo e trazendo para nós, para que a gente venha na evolução, o dever e a responsabilidade de muitas vezes ter que fazer o oposto, para que ele continue acontecendo da forma que Deus espera.
O mesmo Deus da paz é o mesmo Deus da guerra. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que odeia. Ele odeia o pecado, Ele ama o pecador. O mesmo Deus que é só alegria, Ele também chora. Jesus também chorou. O mesmo Deus que planta é o Deus que arranca. O mesmo Deus que faz nascer é o mesmo Deus que mata. E nós estamos achando que nós somos cristãos, que podemos só ficar colados o lado bom da coisa, humanamente falando, ser negligentes com o resto, e que Deus está feliz com o estilo de vida que temos como cristãos. Mentira! Deus vai estar feliz quando nós estivermos respondendo o nosso chamado, não vivendo para nós mesmos. Sabe? Nós temos a impressão de que Deus gosta só de trabalhar em temporadas, estações. Não, Deus não para de trabalhar. Deus não para de trabalhar. Na verdade, somos nós que nos acomodamos quando as coisas ficam boas. Somos nós que nos desviamos quando a gente acaba tirando o foco de Deus e pondo o foco em outra coisa. Somos nós que nos perdemos no que estamos fazendo, porque Deus não está perdido. Deus queria continuar o processo na sua vida. É você que se perde na sua vida. Sabe, Filipenses capítulo 2 fala algo muito sério. Versículo 12 fala assim: por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na ausência, trabalhe a sua própria salvação com temor e tremor. Eu acho que boa parte dos crentes, depois de salvos, acha que resolveu, posso viver como eu quiser. Cadê o temor? Cadê o tremor? Cadê o amor? Cadê a reverência? Cadê a responsabilidade com o reino? Que tipo de cristão nós vamos ser? A vida inteira um adolescente? Espiritual e carnal também, porque muitos homens hoje vivem como adolescentes. Desde o jeito de se vestir, do jeito de falar, do jeito de se portar. Você olha e fala, cara, não é possível que esse cara não vai crescer, bicho. Está com 50 anos na cara, parece um moleque, fala igual moleque, age igual moleque, e ele acha que o amadurecimento dele é o dinheiro que ele ganhou. Você não tem mais dinheiro que o jogadorzinho do Palmeiras, que tem 17 anos lá, cara. E vai trabalhar a vida toda, não vai ganhar com aquele moleque que ganhou. Então não é dinheiro que dá maturidade para alguém. Porque ganhar dinheiro até garoto consegue ganhar, dependendo do talento que tem. Se dinheiro representar alguém, nós estamos mortos. Todo mundo aqui está pobre. Com todo respeito. Porque sempre tem alguém muito mais rico que a gente. É uma tristeza quando o ser humano se apresenta ou se considera a partir da sua conta bancária. Ele não entendeu quem é Deus, porque Jesus chegou aqui e vivia de oferta de viúva. Jesus veio para cá e não tinha um travesseiro para recostar a cabeça. Então, quando o seu padrão de sucesso passa a ser a sua conquista financeira, cara, você se tornou o mais medíocre dos cristãos. E eu não estou pregando para ricos aqui da igreja. Não, porque o que tem de pobre metido a rico, esse é pior ainda, né? Sabe? Aquele que come azeitona e parece que é caviar. Não sabe nem distinguir a aparência das coisas. Está cheio de gente assim. Riqueza é uma coisa tão relativa. Mas a nossa santidade não é relativa. Nós temos um padrão, Jesus. O nosso caminho é ser igual a Jesus.
Quem são suas referências? Você quer terminar os seus dias sendo visto como o quê? Quantos anos você tem? Eu quero terminar os meus dias do seguinte jeito. O Ricardo era um homem de Deus, bicho. Não tinha brincadeira com ele, não. O cara levou a sério o negócio. É assim que eu vou. Meus próximos 16 anos. E se Deus me der mais 10 depois, vou lutar para continuar mais 10. Porque daí já estou com 80, já. Agora é só esperar a chamada. Não tem mais muito o que fazer. Falta força, falta vitalidade, falta saúde. Mas nunca vai poder faltar o coração. Eu tenho tido cada vez mais consciência de que o meu tempo está acabando. Pastor, essa conversa é mórbida. Não, essa conversa é maravilhosa, porque a vida vai começar quando eu entrar na eternidade. Esse tempo aqui que é finito, a eternidade é infinita. A vida não é aqui, agora, a vida é depois. E o que você tem feito para isso? Qual o seu nível de compromisso com a sua santidade? O seu nível de compromisso com o conhecimento com a palavra de Deus? O seu nível de compromisso com o seu testemunho diante dos seus familiares, dos seus amigos, diante do céu e do inferno? Eu acho muito interessante quando os homens foram expulsar os demônios falaram: ei, quem são vocês? Eu não conheço vocês. Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus. Quem é você? Deixa eu te perguntar uma coisa. Os demônios já te conhecem? Se te conhecem, de que lado que eles te conhecem? Como assim, pastor? De vez em quando tem uns aqui que adulteram. De vez em quando tem uns aqui que fazem coisas ilícitas. De vez em quando tem uns aqui que mentem. De vez em quando tem uns aqui que devem dinheiro para os outros. De vez em quando tem uns aqui que fazem umas coisas que é obra do diabo. E os demônios sabem que você faz isso. E eles não te conhecem como filho de Deus, não. Eles te conhecem como um desviado. Porque você está fora do caminho com o seu estilo de vida. E você é uma vergonha para o reino de Deus. Mas depende de você se converter se arrepender, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Então, Ele ouve do céu, vem e sara a sua terra. É isso que a palavra de Deus diz. Pastor, que discurso duro. Irmãos. Falaram isso de Jesus, chegaram: Jesus, vários dos seus discípulos estão te deixando, porque o discurso era duro. Ele falou o quê? Quer ir também? Pode ir, cara. Pode ir. O que Pedro falou? Senhor, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro entendeu que ele não estava com Jesus por causa daqueles poucos anos que ele teria pela frente. Porque Pedro logo foi morto. Num evangelho que a gente achar que ele estava em pecado, porque ele foi crucificado de cabeça para baixo. E sabe por que ele foi crucificado de cabeça para baixo? Porque na hora da crucificação ele pediu para que fosse pior assim, porque ele falava que ele não era digno de ser crucificado como seu mestre. E aí você acha que você vai chegar no céu, tocando esse terror, com essa vida de crente morno, e tu vai sentar na mesa com o cara, como se nada aconteceu. Eu não me conformo com esse tipo de coisa. Pastor, o senhor está se achando bom? Não. Eu estou quebrantado, moído, e estou querendo mudar para ver se, pelo menos, o meu coração se apresente como um coração quebrantado e contrito e temente a Deus. Porque já não consigo ser como eles.
Eu já aprendi muito a amar as coisas aqui. Tem hora que eu meço o meu sono, tem hora que eu meço a minha conta, tem hora que eu meço a minha disposição. Esses caras não mediam nada. Pedro era casado, largou a esposa e foi seguir Jesus 3 anos e meio por aí. Paulo considerou tudo que ele tinha, toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a autoridade que ele tinha como esterco. Sabe, nós estamos nos comparando a que tipo de crentes hoje em dia? Os crentes dessa dispensação de graça incrível, que traz tudo de graça para o nosso colo, e que só fala de riquezas e benéfices. Esse não é o evangelho. Paulo, João Batista, Pedro, Tiago, olha o que aqueles caras passaram. Nós não estamos nisso. Só que também estamos de um outro lado que não está dando. Quantos anos você tem? Você está discernindo os tempos e os propósitos? Sabe, irmãos, está na hora da gente sair dessa... Paulo falou um dia o seguinte: devido ao tempo decorrido, já deviam ser maduros. Já devia estar comendo alimento sólido, mas ainda é necessário que eu venha ter convosco e vos dê leite. Chega de uma igreja que não suporta alimento sólido. Porque a pregação de hoje é uma feijoada. Para uns vai dar mais força, para outros vai dar indigestão. Estejam servidos. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo falou para eu fazer isso hoje. E está doendo mais em mim. Porque a Bíblia está escrito o seguinte: aquele que preside o ensino, aquele que fala e não vive o que pregava, este naquele dia receberá muitos açoites. Se está escrito, acontece? Deus vai fazer? Então eu posso ser disciplinado se eu não viver aquilo que eu prego. Deus não está de brincadeira. Quem está de brincadeira são os homens com Deus. Mas a igreja precisa despertar. Está na hora da igreja ser chamada para a responsabilidade. Está na hora. Sabe por quê? As pessoas estão indo para o inferno. As pessoas estão se perdendo. Nossos parentes, nossos amigos estão indo para o inferno. E o inferno não é 3 anos, 3 meses, um fim de semana. Não. Ele não acaba. Não vai mais ter outra volta. Não vai ter outra chance. Eu vou dar para vocês, vou apresentar para vocês algo que eu coloquei no primeiro culto. Que você vá para sua casa hoje. Em alguma hora do seu dia, você tem a tarde toda, a noite. Você tire um tempo para ter um encontro com você. Sabe um exercício que eu faço de vez em quando? Um exercício de consciência. Eu faço mesmo, várias vezes. Eu paro na frente do meu espelho, olho para mim e falo: e aí? O que você vai fazer? Porque tem o meu espírito e a minha alma, e tem gente que não quer conversar. Só que a carne milita contra o espírito. O espírito milita contra a alma, e nós temos que decidir para que lado nós vamos trabalhar, quem é que vai ter autoridade, quem é que vai decidir o propósito,
E quem é que vai discernir a forma correta de se fazer as coisas? Eu quero convidar você que está aqui hoje, que não veio por acaso nesse culto, que vá para a sua casa e que encontre com o seu eu, e tenha essa conversa séria. Fala: ei, chega aqui, não dá mais para ser assim. A vida já, você cresceu. Quantos anos você tem? O que você vai fazer com isso daí? Diante de Deus e diante dos homens. E Deus vai estar presente lá, o Espírito dele nesse encontro. E eu tenho certeza que muitos aqui vão ficar quebradinhos. Mas Deus é o primeiro a destruir para fazer de novo. Deus é o primeiro a pôr a gente para chorar, para depois fazer rir. Deus é o primeiro que matou o velho para nascer o novo. Deus é o primeiro que deixa a gente prantear para depois rir. Deus é o primeiro que arranca para depois plantar de novo. Não se preocupa não, deixa Ele fazer a obra na sua vida. Só que você tem que escolher se você vai rejeitar. Porque sabe quem que vai escolher hoje ter essa reunião no quarto à noite? Provavelmente a sua alma. Porque o teu espírito ainda não está forte o bastante para fazer isso. E a tua alma vai falar: não precisa, é exagero. Pastor Ricardo é extremista. Pastor Ricardo, tudo ele leva para o limite. Ele é muito radical. É? Continue pensando assim. E Deus não vai poder contar com você. Porque Deus não conta com quem está de brincadeira. E Deus não te salvou para não contar com você. Ele te salvou para contar com você. Eu posso não ter 100% do tom certo, da expressão correta, porque eu sou um homem. Mas eu tenho certeza que o fundamento que eu estou colocando aqui hoje é Cristo. É bíblico. E que se você for para o Senhor, você não vai sair desse encontro do mesmo jeito que você entrou. Você não vai sair. Vai lá e consagra. Consagra os anos que você tem para Ele. Você tem mais 10 anos, 15 anos, 5 anos, 20 anos. Fala: Senhor, está aqui, ó. Vou consagrar minha vida ao Senhor hoje. Porque a sua vida é só o que você tem. Senhor, eu vou colocar aqui, ó, no teu altar minha vida. Chega de desperdiçar a vida. Chega de viver para mim mesmo. Eu vou te amar com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. E eu vou amar o próximo, porque o Senhor me amou primeiro. Quem seria eu se não fosse o Senhor? Aonde eu estaria se não fosse o Senhor? Me responde, irmão. Aonde você ia estar se não fosse o Senhor? Quem você seria se não fosse Jesus na sua vida? Sabe, irmãos, a gente abre uma igreja ali em Campo Grande. Abriu agora, pegamos a chave esse mês. A gente abriu agora. Já tem 150 pessoas. Abriu não, né? A igreja não abriu. Pegamos a chave, está em obra. Quando a gente foi fechar o contrato há 2 meses atrás, demorou, tinha 70 pessoas, agora já tem 150. A gente está lá em Bangu, tinha 35, agora já tem 70, nem começou. Cara, é muita gente para ser salva,
É muita gente para ser discipulada, é muita gente para ser transformada, muita gente para ser liberta, muita gente para ser batizada, como hoje.